Nós temos conversado muito a respeito de questões relacionadas às nossas famílias. Nós temos uma classe, para quem não sabe, para casais, todo domingo às 9 horas da manhã. Eu sou coordenador, a Cris Fiot está lá comigo todos os dias, todos os domingos, que é a psicóloga. Eu não costumo fazer propaganda da classe aqui não, sabe, pastor? Porque tem alguns professores que depois me dão uma cutucada: você está fazendo propaganda da classe? Mas ontem uma irmã conversando comigo e disse: pastor, eu queria tanto ir lá na classe no domingo para assistir, mas eu fico com vergonha porque só deve ter jovens, né? Aí eu falei: não, tem casais de 1 ano até quantos anos, Lúcia? 40 e alguma coisa, né? Então a gente faz todos jovens. A gente faz aquela misturada toda e sai muita coisa boa, né? A gente tem aprendido muito ali com aqueles que estão casados há muito tempo e também com aqueles que estão começando agora no casamento. E Deus tem então aberto bate-papos entre nós, conversas, entendimentos, e graças a Deus algumas famílias têm recuperado algumas coisas que haviam perdido no passado. Graças a Deus, Deus tem nos usado ali para que então aquelas famílias sejam fortalecidas. Eu queria saber se há alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira vez. Há alguém entre nós? Não? Leitura bíblica então, nós faremos em Provérbios 23, 19, 22 e 24, está lá em cima projetada. Vamos ler todos juntos? Ouve, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gera um filho sábio, nele se alegra. Amém? Vamos orar? Nosso Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos chegando ao fim desses encontros que tivemos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pela presença do Novaes, que chegou bem aqui à tua casa, te louvamos por isso. Te pedimos também, ó Deus, que tu estejas guardando a sua esposa e suas filhas. Deus Todo-Poderoso, aos nossos irmãos que aqui chegaram também para ouvir a tua palavra, queremos, ó Deus, glorificar ao Senhor, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua proteção. Continue, ó Deus, abençoando os nossos lares. Abençoe, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a entender um ao outro. Às vezes, ó Deus, nós nos colocamos dentro do casamento numa posição que não te agrada. Mostra-nos, ó Pai, então, quando nós estivermos agindo dessa forma, porque casamento, igualdade, marido, mulher, filhos, ó Pai, que possa haver compreensão, respeito, que possa haver, Senhor Deus, como ouvimos aqui nesses dias, companheirismo, e acima de tudo, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito em nossos lares. Muito obrigado por tudo, ó Deus, e receba o nosso culto, receba o nosso louvor. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então? Amém? Amém. Quantos estão felizes de estarmos nessa noite juntos de novo? Amém? Amém. Aleluia. Fica de pé, vamos cantar, adorando ao Senhor. Vamos fazer um cântico que fala: bom estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só coração. Foi Deus que nos fez isso tudo. A Ele tributamos louvor, honra e glória.
dos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Como é estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo, o amor do Senhor. Como é estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo, no amor do Senhor. No amor do Senhor. No amor do Senhor. Você pode cumprimentar o seu irmão que está do seu lado, dizer que bom que você está aqui. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Como é bom poder, aos pés da cruz, depositar todo o nosso fardo, a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos tira a paz. Como é bom poder fazer isso. Amém? Vamos lá. Como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso
assim não. A Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Sentar. Quem estiver preparado para fazer, faça-o nesse momento. Pode vir e depositar aqui à frente. E também vamos fazer nesse momento o nosso momento de intercessão, né? Eu sei que há alguns irmãos enfermos. Essa tarde eu recebi um e-mail que o filho da irmã Rosana Rutter, Oliver, está internado. Não sei bem qual é o problema, alguma coisa neurológica, se não me engano. Então está fazendo as revisões que tem que ser feitas, os médicos estão pesquisando, mas pediu para que nós estivéssemos então orando pelo Oliver, para que Deus possa levar até o Oliver a cura, fazendo com que o jovem volte novamente à convivência com a sua família de forma natural. E também há alguns irmãos enfrentando alguns problemas dentro dos seus lares. Esses dias nós temos dado ênfase a orarmos por nossas famílias. Eu não sei, em alguns casos, o pastor Israel também às vezes não sabe, né? Os outros líderes da igreja às vezes também não sabem, mas o Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor tem conhecimento dos nossos problemas. Então, se você desejar vir à frente, se colocar de pé ou de joelho, enquanto nós ouvimos uma música, né? Você então poderá fazer dessa forma, e também, se quiser dizimar ou ofertar, poderá vir à frente. O que está em teu coração.
Nancy Duzlek para orar nesse momento. A irmã pode ficar aí que eu levo o microfone até a irmã, para orar então por todos que estão de pé, por todas as nossas famílias, que Deus então esteja nos abençoando. Diante do Senhor nós estamos nesta hora, ó Pai, e Tu conheces os corações de cada um de nós que aqui estamos. Tu sabes, ó Deus, os problemas, das tristezas, das alegrias, das vitórias, mas também Tu sabes, ó Deus, que nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E agora queremos colocar nos Teus braços os irmãos que aqui estão, ou em pé, ou sentados, mas que estão com o coração contrito diante do Senhor. Que o Senhor coloque paz nesse coração, que o Senhor dê alegria para os Teus filhos. Mas também, Senhor Deus, queremos suplicar uma bênção muito especial em favor do Oliver. Que o Senhor faça um milagre na vida desse rapaz. Alimenta o coração da Rosana, do seu esposo, de toda a família, para que essa experiência seja mais um passo para ficarem mais perto do Senhor. Mas Deus tem misericórdia dessa família. Nós rogamos que o Senhor olhe com os olhos muito misericordiosos para esse rapaz tão jovem, mas que nós acreditamos que o Senhor vai fazer um milagre nele. Deus faz um milagre, usa os médicos, usa as medicações, que o Senhor tenha uma bênção especial para toda aquela família e para todos nós também. Deus, agora queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo e ajuda as nossas famílias, das nossas igrejas, para que elas sejam famílias inteiramente colocadas nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar mais uma música? O nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, o nome invencível de Jesus. Vamos cantar esse cântico que exalta o nome do Senhor. Nome bom, doce Yahvé, a esperança do povo. Nome bom, doce Yahvé, Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos,
Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Eu queria convidar o pastor Carlos Novaes para que viesse até aqui. Muito carinhosamente aceitou o nosso convite para nos falar nessa noite, nesse último encontro do nosso programa de famílias, né? Vamos assim dizer, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso cônjuge. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos falado durante esses dias e te peço, ó Pai, que tu continues a nos falar usando o teu servo nessa noite. Ajude-o para que ele possa falar aquilo que está no teu coração para os nossos corações. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Eu me sinto sempre muito à vontade, muito feliz de estar aqui, porque eu me sinto abrigado por amigos antigos que já estão comigo há algum tempo caminhando, de maneira que eu me sinto bem em casa aqui nessa igreja. Olha, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Eu vou ler só o início de uma história que você, pelo menos a grande maioria aqui, com certeza conhece muito bem. Depois nós vamos fazer aqui algumas considerações. Gênesis 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho, estou aqui, pai", respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Acontece que Rebeca, a esposa de Isaque, a mãe de Esaú, escutou o que Isaque dissera ao seu filho. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, ao outro filho, o gêmeo de Esaú: "Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. Seu pai disse assim: vá caçar um animal, prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo, eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim." E aí você sabe como é que vai continuando essa história. Daqui a pouco a gente volta a ela. Parece que o tema desse congresso é colocando a casa em ordem, ou pondo a casa em ordem, não é isso, Roberto? Olha, se você pensa que a sua casa está meio desorganizada, lembra dessa família aí, viu? De Gênesis.
de Abraão, de Isaac, de Jacó, e da maneira como eles conseguiram bagunçar o coreto, desorganizar a família de uma forma extremamente admirável, porque não é todo mundo que consegue desorganizar as coisas como eles conseguiram, não. Mas deixa eu começar contando uma coisa para vocês. Sabe, eu pastoreei em Teresópolis durante 5 anos. E sempre que chegava a época do inverno em Teresópolis, lá para junho, a partir de junho, julho, na Praça Central, você tinha aquela pracinha lá do alto, onde é a feirinha, quem conhece Teresópolis conhece bem, mas a gente tinha a Várzea, lá o centro, onde também tinha uma praça ampla. Então, eles montavam sempre uma pista de patinação no gelo. E, além do frio todo que tinha em Teresópolis, ainda a diversão de algumas famílias era ir patinar no gelo, no centro da praça lá da Várzea. E eu resisti durante muito tempo, mas depois de muita insistência da Jussara e das minhas filhas, elas acabaram me convencendo a ir tentar um dia. E ali havia um esquema, ela dizia, olha, você começa segurando aqui no corrimão, e aí vai se acostumando. Isso depois de botar os patins, né? E aí você vai se acostumando, e aí depois você vai soltando, e daqui a pouco você pega o jeito e vai. E com elas realmente acontecia aquilo, elas rapidamente pegavam, e a Jussara rapidamente era outra. Eu olhava, daqui a pouco estava no meio lá, igual uma bailarina, patinando, uma outra pessoa. Eu era o mesmo, eu não conseguia desvincular ali, e começava a me desequilibrar, e caía. E não consegui, acabei desistindo, porque eu falei, não tem jeito, eu não consigo me equilibrar em cima desse negócio. E tem muita família que tem os pés no chão, mas não consegue se equilibrar, tem os patins, mas não consegue se firmar, tem todo o método, mas não consegue, apesar do método, da pista e dos patins, os escorregões vão acontecendo, a desorganização acontece, o desequilíbrio acontece. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com essa família de Isaac. Se você pegar o perfil dessa família, é mais ou menos o seguinte: Isaac era um marido omisso, que podia ter abortado muitas vezes aquele processo no qual Rebeca tinha entrado, de proteger exageradamente Jacó. Era um pai partidário, porque a esposa tinha o filho predileto, que era Jacó, mas ele também tinha o seu filho predileto, que era Esaú. Rebeca era uma mãe cúmplice dos desacertos de Jacó, não era só uma questão de acobertar os erros de Jacó, era uma questão de estimular, como a gente acabou vendo aqui nesse texto que a gente leu. Ela estimulava e ainda dava ideia, uma cúmplice do filho nos seus malfeitos. Jacó, como o próprio nome já dizia, ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo, o oportunista, o traiçoeiro, era isso que queria dizer o seu nome, aquele que está querendo sempre aproveitar a oportunidade para passar o outro para trás, para tirar vantagem. E em diversos episódios da sua vida, ele faz jus ao nome. E Esaú, que nasceu peludo, nasceu ruivo. O próprio nome do povo descendente de Esaú, que é Edom, a palavra Edom significa vermelho, era por causa do fato de Esaú ser ruivo, né? E a ideia de alguém ruivo é alguém que vem para brigar. O vermelho é uma cor de briga, de fogo. E Esaú não costumava levar desaforo para casa. Então, olha, essa família tinha tudo para detonar. Era nitroglicerina pura. Agora, presta bem atenção nisso. Se a gente percorrer o histórico dessa família, a gente vai ver que antecedentes fabulosos eles possuíam. Abraão, pai de Isaac, não podia ter filhos, Sara também não. E Sara, depois de uma idade avançada, acabou engravidando. Isaac é o filho da promessa, sabe o que é isso? Isaac era o filho da promessa. Quer ver outra coisa? A esposa de Isaac foi escolhida com muito critério. Abraão chamou Eliezer e disse, olha, vai lá, escolhe uma esposa para o meu filho,
A gente hoje não vive mais essa cultura, hoje não são mais os pais que determinam as esposas ou os maridos, mas a ideia de escolher com critério é muito interessante, porque eu tenho dito para a juventude lá da minha igreja, às vezes você se apaixona pela pessoa errada, às vezes você está amando a pessoa errada, o sentimento não é o melhor critério para definir quem é melhor ou quem é pior, e as escolhas devem ser feitas com muito critério, né? O Machado de Assis dizia num romance dele que o menino é o pai do homem. Eu digo, olha, o namorado é o pai do marido. Tem que prestar atenção. O namorado que mente e que engana, com quase toda certeza vai ser um marido que mente e que engana. Uma namorada que te inferniza é uma provável futura mulher que vai viver te infernizando também. O casamento não muda ninguém. A bênção do pastor na hora do casamento não transforma ninguém. Talvez, mas acho que podia até pesquisar isso. E a gente talvez vai ter uma surpresa. Mas olha só, então é preciso escolher com muito critério. É preciso pesar determinadas coisas. E Rebeca foi escolhida com muito critério, né? Quer ver outra coisa boa nessa família? Rebeca, assim como aconteceu com Sara, Rebeca era estéril. E Deus abençoou e ela teve gêmeos. Não podia ter nenhum filho e quando teve 2. Olha, então os antecedentes aí eram muito bons. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Tem uma regra que é a seguinte: não tem nada de bom que Deus nos dê que nós não tenhamos a capacidade de estragar. Aliás, nós somos especialistas em estragar as coisas boas que Deus nos dá. E essa família tinha tudo para dar certo, os antecedentes melhores. Mas como a gente estraga as coisas boas que Deus nos dá, eles também conseguiram causar ali alguns danos quase que irreparáveis. Você quer ver? Por exemplo, a maneira de Isaac ser um pai partidário, ter um filho preferido, marcou o caráter de Jacó, de maneira que Jacó depois repetiu o mesmo erro lá na frente. Tinha um filho preferido que era José e deu uma confusão danada com os irmãos. Tumultuou uma série de coisas por causa do partidarismo explícito de Jacó, devido à influência ruim do seu pai no passado. Outra coisa, Abraão, quando estava no Egito, teve medo de que o matassem para que o faraó ficasse com a sua esposa e mentiu dizendo que sua esposa era a sua irmã. Anos depois, Isaac faz a mesma coisa quando está passando pela terra dos filisteus. Diante de Abimeleque também mente, dizendo que Rebeca era sua irmã. Então veja como um caráter mentiroso influencia e forma um outro caráter mentiroso. Então, o primeiro dano que foi causado aí foi a questão da referência, uma referência ruim em certos pontos. Os pais são uma referência para os filhos. Naquela maneira como eles agem, na maneira como se comportam, nas suas posturas, os pais são uma grande referência para os filhos. E quando isso se perde, quando isso se pulveriza, os filhos ficam perdidos, em busca de outras referências. Quer ver um outro dano? Rancores, quando não são bem resolvidos, vão se acumulando, até que uma hora a coisa explode. Esaú já vinha com um rancor de Jacó, porque Jacó com seu oportunismo, tinha se aproveitado do imediatismo de Esaú, quando Esaú estava com fome, voltou da caça com fome, queria comer e Jacó tinha feito lá um prato de lentilhas. No imediatismo de Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, o direito que ele tinha de herdar mais do que Jacó, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó em troca do prato de lentilhas. Tá certo, Esaú foi imediatista, mas Jacó foi bastante oportunista. Ele soube aproveitar-se das fraquezas do irmão para tirar vantagem sobre o irmão. Então Esaú, que já vinha com esse rancor, porque depois que a fome passa, é que a pessoa vai ver a bobagem que fez.
É sempre assim, depois que o desejo incontrolável é saciado, é que a gente para fazer a contabilidade da coisa e ver a besteira que fez, a burrice que fez. Então Esaú já vinha com essa coisa mal resolvida dentro de si, com essa amargura contra o seu irmão, e juntou com o fato de Jacó ter lhe roubado a bênção, nesse esquema que nós lemos aqui e que Rebeca montou, vai lá, traz uma caça, colocou pelo de animal em Jacó para que Isaac pensasse que fosse o peludo Esaú, depois colocou as roupas de Esaú para que Isaac sentisse o cheiro de Esaú em Jacó, porque Isaac já não podia ver, dependia dos outros sentidos. E aí juntou a amargura que já tinha com isso. O que é que Esaú vai comentar um pouco mais à frente nesse texto? Quando meu pai morrer, Jacó vai morrer junto. Depois que meu pai morrer, eu me encarrego de acabar com a vida do meu irmão. Então veja como a amargura não resolvida, o rancor não resolvido se torna um dano extremamente perigoso, uma bomba que explode, um perigo imenso, como um rio que está lá represado, e quando ele é solto vem aquela primeira onda que ninguém segura. Assim é a raiva quando finalmente é colocada para fora, vem numa onda que vai por onde passa, causando um prejuízo enorme. Era isso que Esaú estava desejoso de fazer com seu irmão. Quer ver uma outra coisa, um outro dano? Essa mania que nós temos de tentar resolver os propósitos de Deus do nosso jeito, usando os nossos métodos. Jacó era o escolhido. Jacó foi escolhido por Deus para ser a descendência de Abraão e de Isaac, que daria origem a toda a continuidade do início do povo, os seus 12 filhos se tornariam as 12 tribos, e por aí adiante toda aquela história que você conhece. Ele não precisava ter feito nada daquilo. Jacó um dia descobriu que a primogenitura dele era outra, que a herança que ele teria era outra, muito maior que a primogenitura de Esaú e maior que a herança que Esaú ia receber, e que a bênção de Esaú era muito maior que tudo isso, só que ele não soube esperar e quis resolver a coisa do seu jeito, usando seus próprios métodos. Deus encaminharia Jacó para o cumprimento dos seus propósitos, da sua maneira. Jacó e Rebeca que não souberam esperar. E é um grande dano que a gente faz nas nossas vidas e às vezes na vida das nossas famílias, quando a gente quer resolver as coisas com os nossos métodos, com a nossa visão mais curta, com a nossa maneira mais materialista de resolver as coisas. Bom, esses foram os danos. Então vejam, não há nada de bom que Deus nos dê que a gente não possa estragar. Mas tem o reverso da medalha que também é verdade. Assim como não há nada de bom que Deus nos dê que nós não possamos estragar, não há nada que nós estraguemos que a graça de Deus não possa consertar. E aí, quando a gente continua percorrendo a história dessa família que se desestruturou, que se partiu, que se desorganizou, que se disfuncionalizou, quando a gente acompanha a história dessa família, a gente começa a ver como é que a graça de Deus foi trabalhando. É para isso que eu quero chamar a sua atenção também. A gente comete os nossos erros, a gente provoca as cisões, os rompimentos, mas quando a gente se volta para a graça de Deus e quando a gente começa a depender da graça de Deus, a graça de Deus vai trabalhando, vai operando e vai cercindo, vai costurando, vai consertando, vai reparando. E quais foram os reparos que Deus foi fazendo aí? De que maneira Deus foi trabalhando na vida dessa família para que esses reparos fossem feitos? A história vai continuando e a gente vai vendo algumas coisas. Primeiro, faz parte às vezes da didática graciosa de Deus para reparar os erros que a gente comete e deixar a gente quebrar a cara. Faz parte da didática de Deus deixar a gente sofrer, assumir certas consequências, aprender que o que a gente semeia, a gente colhe. E se teve alguém que começou a provar do seu próprio veneno e a morder sua própria cauda, foi Jacó.
Um pouco depois, Jacó, que era o enganador, que era o oportunista, que era o traiçoeiro, vai se apaixonar por Raquel, vai trabalhar 7 anos por Raquel e vai ser enganado pelo tio, que também era um oportunista como ele, um traiçoeiro como ele, e vai dar Léia no lugar de Raquel, e ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque naquela família, as mais velhas casavam primeiro. Olha, se essa regra continuasse hoje, resolvia o problema de muita gente boa. As mais velhas casando primeiro que as mais novas. Aí depois de resolver o problema de Léia, Raquel teve que esperar mais 7 anos. Aí Labão, que enganou Jacó, fez com que Jacó sentisse na própria pele o que é ser enganado, o que é ser vítima do oportunismo, o que é ser vítima da esperteza, o que é ser vítima de alguém que gosta de tirar vantagem. E às vezes, na maneira de Deus trabalhar com a gente, Deus deixa a gente provar um pouco do próprio veneno. Deus deixa a gente quebrar a cara com coisas que a gente está acostumado a fazer e nos deixa ser vítimas daquelas coisas que nós provocamos. Para a gente aprender como dói, para a gente aprender como machuca, para a gente aprender como prejudica. Isso fazia parte da graça operando para reparar e consertar a família. A segunda coisa que a graça de Deus fez aí foi promover um encontro verdadeiro de Jacó com Deus. Jacó era neto de Abraão, era filho de Isaac, mas teve de ter o seu encontro pessoal com Deus. Aconteceu pelo menos 2 vezes, num sonho que ele teve quando viu uma escada unindo o céu à terra. E aí ele levantou desse sonho dizendo, Deus estava aqui, eu não sabia. Aconteceu depois no Vale do Jaboque, com Jacó lutando com Deus e tendo esse encontro pessoal com o Senhor, para que ele tivesse a experiência individual, pessoal, intransferível com Deus, coisa que ele não podia depender de Abraão nem de Isaac, mas ele tinha que passar por isso. E faz parte da obra de Deus na nossa família, fazer com que cada um tenha uma experiência verdadeira e autêntica com Deus. Às vezes você é a porta que Deus abre na sua família para que possa entrar lá, fazer uma obra lá dentro, para que assim como você teve, os outros ali possam ter também o seu encontro pessoal com o Senhor, a sua experiência de fé verdadeira. Conhecimento, sabe? Hoje a gente vive aí no virtual, e eu vejo muita gente se relacionando com os outros através do Facebook, gente que às vezes nem conhece, né? E aí de repente surge a oportunidade de finalmente conhecer alguém com quem só trocava e-mail, alguém com quem só via foto, só se relacionava virtualmente, conhecer pessoalmente, tocar, ver os olhos, ouvir a voz. Nada substitui o encontro pessoal, o contato pessoal. Assim como nada substitui um encontro pessoal com Deus. Quer ver uma outra coisa que aconteceu? Jacó teve que amadurecer para enfrentar seus medos com coragem e enfrentar como homem. Enfrentar maduro. Lá adiante ele tinha que se encontrar com Esaú. Precisava desse encontro. Mas aí ele já estava mais amadurecido. Já tinha sofrido, já tinha recebido muita bordoada da vida. E agora ele finalmente tinha amadurecido e estava pronto para se encontrar com Esaú. E Deus deixa. Deus sabe que a gente precisa ter um momento de acertar as contas com o nosso passado. Um momento de confrontar os nossos erros. Um momento de pedir perdão e de perdoar. O momento de promover reconciliação, e era esse agora o momento de Jacó. Ele vai, se encontra com Esaú, muito em dúvida ainda a respeito de como seria a reação de Esaú, mas vai porque quando a gente amadurece, a gente aprende a enfrentar os nossos desafios de frente, a gente deixa de fugir, enfrenta, encara, e vai de maneira adulta, madura, responsável, pronto para assumir todas as consequências e todas as responsabilidades. Isso também faz parte da didática de Deus, do trabalho de Deus com a gente, para reparar os erros que a gente comete na família, os erros que a gente provoca. E finalmente,
foi uma quarta coisa que Deus fez. Foi deixar claro que as feridas que a gente provoca, elas só são fechadas e curadas com espírito de perdão e de reconciliação. Jacó se reconcilia com Esaú, mas mais tarde a gente vai ter a história de José, que também se reconcilia com seus irmãos. Tinha tudo nas mãos para se vingar. Tinha tudo nas mãos para dizer: agora sou eu. Vocês não pisaram na minha cabeça há um tempo atrás, agora eu vou pisar na cabeça de vocês. Só que com a diferença que vocês pisaram na minha cabeça com uma pata de formiga, eu vou pisar na cabeça de vocês agora com uma pata de elefante. Mas não fez nada disso. Estendeu aos seus irmãos perdão e reconciliação. Porque aquela família aprendeu. Aquela família finalmente aprendeu. As feridas que a gente provoca, que os dissabores que a gente causa, que as divisões que a gente faz e que a gente promove, só podem ser curados com perdão, reconciliação. Aí a gente cerze, a gente costura, a gente cura as feridas. Quer ver uma coisa? Quando eu me formei no seminário, eu fui dividir um apartamento com um colega meu da minha turma, pastor Nivaldo Cavalari, que hoje é pastor lá no Paraná. A gente alugou um apartamento, porque depois da formatura a gente não podia mais ficar no internato do seminário. A gente alugou um apartamento, a gente não tinha casado ainda. A gente não tinha casado, ele não tinha casado, e eu também não. Hoje em dia essas coisas têm que ser devidamente esclarecidas. Né? Então aí a gente alugou um apartamento para a gente morar. E aí algumas coisas a gente comprou, outras coisas a gente ganhou. Entre as coisas que a gente ganhou uma geladeira velha de um missionário americano que na época estava voltando dos Estados Unidos, uma geladeira antiga que ele tinha usado, foi se desfazer dela. O Nivaldo descobriu que ele estava se desfazendo da geladeira, disse que a gente tinha interesse, a gente foi lá buscar com uma frete. Aí fomos carregar a geladeira. Quando a gente está carregando a geladeira, alguma coisa cortou o meu pulso aqui em cima, fez um talho enorme, mas um talho grande e profundo. Aí quando eu fui ver, era um prego enferrujado que estava naquela geladeira, bem em cima. Ainda bem que foi em cima, porque se fosse embaixo iam pensar que eu tinha tentado me matar. Foi em cima. Aí tivemos que deixar tudo aquilo, sangrava, a gente correu aqui no hospital evangélico, teve que dar 7 pontos, teve que cerzir a pele ali. Mas aí passou, sabe? Está a cicatriz aqui, está visível aqui. Toda vez que eu olho para ela, eu sei exatamente o que aconteceu. Sei como foi, sei quanto doeu, sei quanto custou para sarar, sei tudo. Só que eu bato, não sinto mais nada, eu belisco, não sinto mais nada, eu mordo, nada, está aqui a cicatriz, mas não sinto mais nada, porque foi uma ferida que cicatrizou. A gente sabe a história, mas não dói mais. A gente lembra de quanto doeu, mas não dói mais. A gente sabe o quanto custou para ficar bom, mas não dói mais. Está lá a cicatriz, ela está exposta, ela aparece, mas sem nenhuma dor. É assim que a graça de Deus age nas nossas famílias, quando a gente, de alguma forma, contribui para desorganizar, para desestruturar, para desequilibrar. Através do perdão, da reconciliação, da ação da graça de Deus, Deus vai fazendo o que a gente estraga, Ele vai consertando. Nós somos sim capazes de estragar tudo de bom que Deus nos dá, mas a graça de Deus é capaz de consertar tudo que a gente estraga. Uma família desestruturada, desequilibrada, que a graça de Deus não possa juntar tudo, não possa consertar e não possa reparar, contanto que a gente se coloque nas mãos da graça de Deus para que isso aconteça. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor querido, nós vemos essa história
de uma família como nossas famílias, com seus acertos e seus erros. E a gente vê ali o retrato da gente mesmo. Mas uma coisa a gente quer que aconteça, que tua graça continue agindo, consertando, reparando, levando-nos ao reconhecimento dos nossos erros, à contrição, a um arrependimento sincero, à visão, por mais dolorida que seja, a visão realista de quem somos e do que fazemos. Que tua graça possa operar em nós, nas nossas vidas e nas nossas famílias, reconstruindo, reorganizando, reajuntando, reequilibrando, reordenando. Nós somos incapazes de fazer isso sozinhos, mas a tua misericórdia pode fazer isso através de nós. Nós pedimos que assim aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Eu queria chamar a banda para que viesse à frente. E gostaria também de agradecer a presença dos irmãos durante esses dias aqui com a gente. Agradecer à igreja pelo apoio dado ao ministério, ao pastor Israel, aos demais pastores também. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos falou durante esses dias. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa
serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor, lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Antes de terminar, queria também enfatizar que o pastor Israel, falo por ele e por mim, no nosso ministério, estamos à disposição de quem quiser compartilhar conosco alguma dificuldade que estejam enfrentando nos seus casamentos, nas suas famílias. Estamos sempre com os nossos corações abertos para poder compartilhar com os irmãos. Pastor Carlos, compramos uma coisa, uma lembrança para o irmão, e eu queria pedir ao Mateus para que trouxesse, te pedir para ficar de pé e receber essa lembrança da igreja. Né? E não senta não, vem cá. Nós vamos orar encerrando então essa programação. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês, né, a alegria de termos aqui o pastor Carlos, o pastor Valmir durante esses dias, as bandas que nos ajudaram, os músicos, enfim, a Verônica, os meninos lá na filmagem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Israel, por favor. Nosso irmão aqui, Bruder, está me trazendo a notícia do falecimento do pai do André Azevedo, que senta aqui do lado aqui com a esposa, a Patrícia, e as filhas, e foi hoje de tarde. Estava doente já há algum tempo. Eu tive a chance de visitá-lo, inclusive, e hoje então ele faleceu. Vamos orar então pelo André, Patrícia e os netos. Senhor, primeiramente queremos te agradecer porque Tu nos dás a oportunidade de ouvir, refletir e aprender como podemos ser conduzidos em nossas famílias por Tua graça. Aqui, Senhor, temos tantas famílias, cada uma com a sua história, algumas, quem sabe, nesta hora enfrentando algum tipo de tempestade, como a música que cantamos agora nos lembra. Queremos te rogar que a Tua graça seja ministrada sobre a vida de cada uma dessas famílias. Particularmente nos lembramos da família então do André, com seu pai que partiu, que o Senhor possa confortar a ele, os demais filhos e netos, nesta hora tão dolorosa. Senhor, queremos, terminando este conjunto de encontros aqui, centrados nesse desejo de pormos em ordem a nossa família, que o Senhor nos ajude. Nós nos apresentamos a Ti, para que o Senhor seja o mestre de nossas casas, nos ensinando, nos repreendendo, nos soprando ao coração decisões santas
e sábias. Rogamos-te que abençoes o pastor Novaes, Jussara, suas filhas, as famílias da sua igreja, que ele possa continuar sendo ali um instrumento teu para a instrução e para a ministração da tua graça a tantas vidas. O mesmo pedimos aqui para nós, Senhor. Abençoa o pastor Roberto, que ele possa também ter iniciativas como esta e outras que possam ser usadas por Ti também para nos enriquecer, fortalecer como homens, mulheres, pais, filhos, cônjuges, avós, netos, irmãos, nas casas onde nos encontramos. Te rogamos por todos e que de tal modo por Ti sejamos abençoados, que também reconheçamos quem o Senhor é. Por isso nós encerramos Te louvando por aquilo que o Senhor é e o fazemos em nome de Jesus.